estudantes da educação de jovens e adultos. Todos bem? Nos encontramos para mais uma aula de língua portuguesa. E a nossa conversa hoje começa com este poeta aqui. Já ouviram falar? Fernando Pessoa. O seu nome é Fernando Antônio Nogueira Pessoa. Ele é um poeta português que viveu entre os anos de 1888 e 1935. Este poeta escreveu muitos poemas e diferentes poemas, tantos que ele até tinha nomes diferentes que ele assinava para cada estilo de poesia que ele fazia. Eu trouxe uma em especial. Ela fala sobre silêncio. Mas o tema que o poeta escolheu para falar de silêncio foi a chuva. Então vamos apreciar esse poema e depois a gente conversa sobre ele? Então vamos lá. O poema diz: chove, há silêncio. Chove, há silêncio, porque a mesma chuva não faz ruído senão com sossego. Chove, o céu dorme. Quando a alma é viúva do que não sabe, o sentimento é cego. Chove, meu ser, quem sou, renego. Tão calma é a chuva que se solta no ar, nem parece de nuvens, que parece que não é chuva, mas um sussurrar que de si mesmo ao sussurrar se esquece. Chove, nada apetece. Não paira vento, não há céu que eu sinta, chove longínqua e indistintamente, como uma coisa certa que nos minta, como um grande desejo que nos mente. Chove, nada em mim sente. A escolha das palavras desse poeta, ela faz a gente pensar em algo que não é tão concreto, não é tão fácil de imaginar, mas não é difícil de sentir. Quantas pessoas, você mesmo, quando você já se percebeu apreciando a chuva, apreciando o barulhinho da chuva, mas num silêncio. Esse silêncio da chuva, que não é silêncio, mas que faz um silêncio na gente, que acolhe a gente para um silêncio. É disso que o poeta fala. De pensar nessa chuva que parece que vai fazer que parece um silêncio, parece que ela acalma tudo, mas ela mobiliza, mexe com tantos sentimentos dentro da gente. Né? Por que eu trago esse poema? Além dessa reflexão e para conhecimento de vocês, para que vocês conheçam cada vez mais diferentes textos e de diferentes escritores, é porque a gente vai falar hoje de uma palavra, de uma letra que está muito presente nas palavras desse poema. A gente vai conversar sobre a letra H. E a relação que eu quero fazer, que não é uma relação direta, uma relação assim até bem distante, mas que eu quero aproximar, é que essa é uma letra que, assim como a chuva, que parece que fica num silêncio que não é silêncio, a letra H tem uma característica diferente das outras letras. As letras do nosso alfabeto de língua portuguesa são marcadas porque elas são a representação de um som, certo? Desde que a gente começou a conversar sobre a escrita, a gente sabe disso. Ela é uma grafia, ou seja, o registro escrito de um som. Ele é um grafema. Mas a letra H, curiosamente, não traz um som sozinha. Ela é a única letra do alfabeto, e aqui eu estou mostrando para vocês diferentes formas de escrever a letra H, diferentes grafemas da letra H, e mostrar para vocês que para que ela pareça um som, para que a gente perceba o som dela, ela precisa estar combinada com outra consoante. Esse é o nosso assunto da aula de hoje. Vamos lá? Para começar, eu trouxe duas imagens que têm como marca a letra H iniciando esses nomes. Hélice e homem. Essas duas palavras começam com a letra H. Mas você percebeu que o som que você ouve é da vogal? Hélice. Você ouve o som do E, da letra E acentuada, aberta. Hélice. Assim como na palavra homem. Você escuta o som da vogal O, homem. Como ela está abrindo a palavra ali, né, iniciando a palavra, esse som O está aberto também. Homem. Você escuta um som O para a letra O. Olha a marca da letra H. Ser um grafema que não tem um som. Outros exemplos. Olha a palavra hambúrguer, a letra H no início. Hospital.
hora, hábito, hidratante, horóscopo. Todas as palavras iniciadas com a letra H, mas o som que você ouve é o som da vogal, a vogal que vem imediatamente depois da letra H, que é a segunda letra de cada uma das palavras. A letra H é a única letra do nosso alfabeto que não tem um valor fonético, ou seja, ela não tem som. Ela é uma letra sem som. Ela é um grafema sem fonema. Curioso, né? Esse é o nosso assunto. Para começar, então, vamos para o registro. Um tempinho para vocês copiarem o que a gente acabou de falar sobre a letra H. Vamos lá? Muito bem. Registrado que a letra H não tem som, que ela é um grafema sem fonema, vamos prestar atenção agora no seu uso. Ok, professora, como é que eu uso a letra H então? Ela tem função? Se ela não tem som, por que é necessário usá-la? A história dessa letra é porque ela vem de herança de outras línguas, né, que a nossa língua herdou também, que a nossa língua recebeu. A nossa língua não é uma língua que nasceu do nada, né? Ela foi se modificando até virar a língua portuguesa que a gente usa hoje. Então a letra H faz parte do nosso vocabulário, faz parte da regra e do nosso alfabeto, certo? Mas ela aparece, então, em diferentes lugares da palavra para que ela possa ter uma finalidade. Veja só. A primeira informação que eu quero mostrar para vocês é que a letra H pode aparecer tanto no início, como no meio, como no final de uma palavra. Sim, no final. Olha os exemplos que eu vou trazer. A gente já viu a palavra homem, a gente já viu a palavra hélice, hambúrguer, todas aquelas em que o H está no início. Mas a gente também tem no meio, como a palavra mulher.
Olha, observaram agora que até a letra L mudou de som? É aí que o H entra. Quando ele não está no início, mas está no meio de uma palavra, ele pode alterar o som de outra consoante. Como neste caso, não ficou L, ficou L. Parece que tem um I no meio, só parece. Mulher. Mas o exemplo da letra H no início, hora. E no meio? Recheio. Olha a letra H junto com a consoante C, tendo um som parecido com o de X. Recheio. Nem o som do C, nem o som de H. Novo som. Sh. Recheio. Olha esta palavra. Nunca viu escrita, mas tenho certeza que você já ouviu. É uma expressão muito usada pelos moradores da região lá extremo sul do Brasil, lá no Rio Grande do Sul. Usam muito o bah, uma expressão, né, uma interjeição, mas bah, não entendi o que você falou. Esse jeito de dizer esse bah, que é uma manifestação do jeito que está entendendo a fala de alguém, termina com a letra H quando eu escrevo. Outra interjeição é a interjeição oh, quando você se admira. Oh, que bonita! Oh, esse jeito de falar, na hora que eu registro, eu coloco a letra H, em vez de o acento, por exemplo. Certo? Também é um tipo de palavra da nossa língua portuguesa. Registrado isso lá na memória, vamos agora registrar no nosso caderno. Então, mais uma vez, peguem o material e um tempinho para vocês colocarem alguns exemplos de palavras em que a letra H aparece. No início, principalmente. Vamos lá? Registrado exemplos de palavras que usam a letra H inicial,
A gente agora vai prestar atenção em palavras que usam a letra H no meio. Em alguns casos, essa letra H vem compondo uma palavra e ela precisa separar essa palavra com hífen. Vamos olhar alguns exemplos. Vou ler o que está escrito ali, que depois a gente vai registrar. O H aparece também no meio de palavras compostas com um hífen, quando a segunda palavra começa com H. Olha um exemplo. Anti-higiênico. São duas palavras, por isso é uma palavra composta, porque ela tem um significado só. A segunda palavra começa com H, por isso usa o hífen. Bem-humorado. Bem-humorado, obrigatório uso do hífen também, que é aquele tracinho. Bem-humorado são duas palavras com um significado só, por isso é uma palavra composta. Pré-história, super-homem e mal-humorado, certo? Exemplos de palavras que usam o H no meio. E tem mais uma, super-herói. Com esta observação, a gente vai para o registro. 3 exemplos agora de palavras que têm a letra H no meio e acompanhadas do hífen. Vamos lá? Tempinho para registrar. Registro realizado, vamos para as palavras, então, que a letra H aparece no final. Aquelas palavras, como eu falei lá no início, que expressam algum tipo de sentimento, de emoção, né? São as interjeições. E aí eu trouxe as imagens para ajudar a gente a pensar nessas interjeições. A primeira imagem é essa aqui, olha, o espanto dessa pessoa. Então ela pode dizer, pode ser um susto, né? Esse espanto pode ser um susto, pode ser uma admiração. Pode ser um susto também ou uma admiração com São duas formas de manifestar esse sentimento. E um exemplo de gaúcho. Aqui é só um desenho, mas com o bah
né? Olha o representante ali do Rio Grande do Sul. Há outros exemplos, como as expressões e, ou isso não vai dar certo, ou como uma vaia, por exemplo, ou até mesmo um curtinho, que é aquele susto que a gente também manifesta com essa expressão, certo? Esses então são exemplos de palavras em que a letra H aparece no final e a gente vai para o registro. Mesma coisa que fizemos antes, rapidinho, registrem aí no caderno esses exemplos. Agora que a gente já tem um pouco de conhecimento sobre como a letra H funciona nas palavras, que ela não precisa ficar só no início, ela pode ficar no meio e até no final de uma palavra, eu trouxe aqui algumas curiosidades. Então essa aqui é uma informação para a gente só saber mais, certo? Na internet, por exemplo, quando a gente utiliza mensagens no celular, naqueles aplicativos de mensagens, a letra H é muito utilizada como linguagem informal, ou seja, ela substitui a palavra que tem o acento agudo. Olha alguns exemplos. É comum as pessoas usarem no aplicativo de mensagem, em vez de escrever colocar E e H. Em vez de escrever lá, colocar L, A, H. Só, até. Então esse é um jeito de registrar, né? É como curiosidade mesmo, essa dinâmica da nossa língua, né? Que a gente vai vivendo dos diferentes momentos. Neste momento, no nosso momento, as pessoas têm esse costume, certo? E é compreensível. Então olha um exemplo aqui de um diálogo, né, nesse aplicativo. E aí, hoje você vai lá? Sim, só que vou chegar mais tarde. Tá, até depois então. Até. Então, marcando lá, ó, lá, só, tá, até e até. Certo?
É só um jeito de se comunicar que não é tão difícil de entender assim. Uma curiosidade. Mais uma curiosidade. A letra H no meio do nome da palavra Bahia. A Bahia é um estado do Brasil. Um estado brasileiro consideravelmente extenso, né? Olha o tamanho dele, não é um estado pequeno, não. E alguns pontos turísticos são muito conhecidos, são muito divulgados sobre esse estado. Então eu quero marcar aqui com vocês esse, por exemplo, o Pelourinho, o elevador Lacerda, são pontos turísticos, né? Legal, curiosidade para a gente ficar sabendo. As fitinhas do Bonfim, já devem ter recebido ou visto, né? Essas fitinhas coloridinhas da festa do Nosso Senhor do Bonfim. A praia de Porto Seguro. Então esses são pontos turísticos para a gente conhecer. Mas o que eu quero mostrar é que a palavra Bahia gera outras palavras, ou seja, da palavra Bahia eu posso formar novas palavras que têm a ver com o estado. Mas a curiosidade está que essas novas palavras não vão ter o H. Olha que curioso. Bahia tem a letra H no meio. Mas se eu falar baiano, que é quem nasceu na Bahia, ou baiana, não vai ter. Baião, que é um estilo de música nordestino, e que também deriva do nome Bahia, não vai ter a letra H. Baianidade, o jeito de ser baiano. E até o nome daquela espécie de laranja, a laranja Bahia. Nenhum desses nomes tem a letra H. Curiosidade, porque você vai enxergar isso escrito por aí e agora você já sabe. Só o nome do estado é que tem a letra H no meio. Outros nomes aqui no nosso país, no Brasil, também tem a letra H. Nomes próprios, nomes de pessoas. Exemplo, Igor, Hugo, Helena, a letra H inicial. Há ainda nomes formados com a letra H no meio e numa sequência, por exemplo, com a letra T. Theo, Matias, Thomas ou Tomás, Mateus, Tiago, Bete, Elizabeth. Já viram essa escrita? Curiosidade sobre o uso da letra H. Aparece também nos nomes próprios. Ainda como curiosidade, eu trouxe para vocês uma escrita antiga da nossa língua portuguesa. Vocês sabiam que a palavra farmácia já foi escrita com PH para fazer o som do F? É sim, dá uma olhadinha aqui, ó. Consegue enxergar? Tá bem pequenininho. Eu trouxe mais um exemplo, ó. Farmácia, há muito tempo atrás, já foi com PH, né? Já foi uma escrita da nossa língua portuguesa. Foi um registro do som F. Curioso? Sim, herança também da nossa língua que vem de outros tempos, né? Então, antes da reforma ortográfica, lá de 1911, muitas palavras eram escritas com PH e tinham essa sonoridade, a sonoridade da letra F. Exemplos que eu mostrei para vocês já, a palavra farmácia e o nome da disciplina de filosofia, também era com PH. Curioso que era só na inicial, filosofia, só o PH inicial é que fazia o som do F. Então, chamando a atenção das duas palavras aqui no trecho que vocês estão lendo, ok? Percebendo este uso, eu agora vou desafiar para a gente avançar para um novo uso. Quero que vocês tentem agora colocar a letra H, inserir a letra H naquele espaço dessas palavras e quando você inserir, você tentar ler. Descobrir se mudou ou não o som, certo? Fica esse desafio, um tempinho para você copiar e tentar escrever.
Conseguiram? Olha só o que é que eu queria que vocês descobrissem. Veja se deu certo. As palavras vela, couro e sono, se receberem a letra H lá naquele lugar que eu sinalizei, vão formar novas palavras. A palavra vela vira velha. A palavra couro, choro. E a palavra sono, sonho. Você fez essa descoberta? Conseguiu? Perfeito! Se não conseguiu, sem problemas. O desafio era esse, tentar descobrir, né? Se acertou, melhor ainda. Se não acertou, desafiado, agora você aprende. O que eu estou mostrando para vocês é que a letra H, ela agora combinada com outra consoante, forma um novo som. Nós temos ali o som do LH, que vai fazer um parecido com LI, vai ficar um velha, lha. Não dá para escutar o som do I, mas parece que tem. A nossa língua encosta inteirinha no céu da boca, ó. Velha. Tentou falar aí? Velha. Com o H com a letra C, o som é do X. Choro. Nem o som do C, nem H. Mas os dois formam um som só. Choro. E o NH com um som nasalizado. Parece também que tem o I, mas não é. Ele fica um nho, sonho. A gente aperta a língua também comprimindo ela contra o céu da boca. Sonho. Então, alguns exemplos de palavras com essas consoantes, novas consoantes combinadas, formando um novo som. Palavras escritas com chá, che, chi, cho e chu. Veja quantas ali, ó. Chateado, feche, cochicho, capricho, chuchu. Olha chuchu com CH. Vamos registrar algumas? Hora de colocar isso no caderno. Escrevam no caderno algumas palavras escritas com as letras CH com som de X.
combinação. A letra H combinada com a consoante N, fazendo aquele som nasalizado. Nha, nha, nhé, nhi, nhó, nhu. Olha alguns exemplos. Campainha, pinheiro, companhia, carinho, nenhuma. Além desses exemplos, outros ali. Então vamos registrar. Um tempinho para você colocar alguns exemplos de palavras com o som nha, NH. Feito o registro? Olha ali alguns exemplos. Unha, dinheiro, grunhido, ninho, nenhum. Vamos agora para as palavras combinadas com a letra LH. LH faz aquele som de lh. Parece um li, mas não é. É lh. Então temos lhá, lhê, li, lho, lhu. Olha alguns exemplos ali. Afilhado, bilhete, velhice, cabeçalho, abelhudo. Com esses exemplos, a gente também registra. Hora de registrar aí no seu caderno algumas palavras escritas com o som de LH. Vamos lá?
Você registrou aí, então, palavras com lha, lhe, li, lho e lhu. Orelha, colher, velhinho, alho e repolhudo. Depois deste exercício de pronúncia e esse novo conhecimento de palavras em que a letra H, apesar de não ter som, pode gerar um novo som, a gente encerra essa aula. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante. Fiquem curiosos e atentos para a letra H aparecendo em outras escritas por aí, certo? A gente se encontra na próxima aula. Tchau!